Fala, torcedor alvinegro, Eric vem ou não para o Ceará? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, tem muitos detalhes, a gente está com algumas informações exclusivas, a gente vai falar sobre isso agora. Vem comigo! Você que está chegando nesse vídeo agora e caiu de paraquedas aqui no vídeo sobre o Eric, né, atual jogador de São Paulo e também que interessa ao Ceará, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe. Sou o Klaus Catunda, apresentador do BPR Vozão, conteúdo exclusivo do Ceará Sporting Clube. Falamos pro torcedor do Ceará, tá bom? Você que tá chegando no vídeo, seguinte, Eric novamente especulado dentro desse contexto de informações aí, de boatos, de fofocas, enfim, Eric está sendo especulado novamente no Ceará. Hoje ele não tem sido relacionado nos jogos do São Paulo. Tem um detalhe importante nesse não ser relacionado, né? O jogador diz que está lesionado, mas o departamento médico do São Paulo alega que não tem lesão, né? Então fica essa dúvida aí, fica esse imbróglio entre Eric e São Paulo e que se arrasta há um tempo, né? Obviamente, nesse contexto, algumas equipes vão sondar a situação do Eric. Dentre essas equipes, o Ceará Sporting Clube, no início dessa janela de contratações agora que abriu recentemente, aliás, nem tão recente assim, né? Abriu ali em julho, o Ceará sondou a situação do Eric para saber. E aí, o Eric pode ser negociado, tem alguma possibilidade, ele interessa a vocês aí do São Paulo? Vocês vão usar o jogador? Porque a gente está vendo vocês não utilizando tanto, ele está com a minutagem baixa. Então, será que ele pode acabar sendo negociado por empréstimo ou até uma rescisão de contrato? Enfim, o Ceará sondou a situação do Eric. E a resposta do São Paulo foi: o Eric, nesse momento, é inegociável. A gente conta com o atleta, ele é nosso jogador e a gente não pretende negociar o Eric nessa janela. E aí o Ceará arrefeceu o interesse, ficou um pouco afastado de qualquer situação com o Eric, mesmo num eventual interesse do Eric, que a gente trouxe aqui no BPR, dele voltar para o Ceará, para ele voltar a jogar futebol, não evoluiu naquele momento. E aí, de uns dias para cá, começou-se a falar novamente sobre Eric no Ceará, e que o Eric está muito incomodado com a situação lá no São Paulo, em que ele não joga. E aí saiu essa matéria na véspera do clássico, do choque rei, né, que eles chamam lá, São Paulo e Palmeiras. Aliás, Palmeiras e São Paulo, o jogo foi na Allianz Arena, em que o Palmeiras venceu o São Paulo. O Eric está lesionado, mas a informação que se tem é essa aqui. E aí vocês tirem as conclusões de vocês. Boletim médico do São Paulo. Fora da viagem do São Paulo, Eric não tem lesão detectada. Quando ele fala da viagem, é porque o Eric também ficou de fora do jogo da Libertadores, né? Então, ele não jogou a partida pela Libertadores e nem o choque rei contra o Palmeiras. Então, ficou uma situação estranha quando um jogador diz que está lesionado e o departamento médico diz que não tem lesão, né? É uma situação conflituosa, independente se o jogador vai continuar dizendo que não tem problema nenhum, que a gente está inventando alguma coisa, que a imprensa está inventando alguma coisa. Isso é um fato. O Eric tem uma matéria no Globo Esporte, tá? Essa matéria é do GE. Vou até colocar aqui o cabeçalho. Aqui, GE de São Paulo. Nessa matéria diz: o Eric não tem lesão. E o jogador alega que está lesionado. Então, fica uma situação conflituosa. E quando há esse tipo de conflito, né, há uma indisposição, aparentemente. Daqui de fora a gente só pode julgar o que está sendo mostrado pelas notícias, pelas matérias, e pelo que há de bastidores também, que há uma indisposição do Eric com o São Paulo, ou uma insatisfação pela baixa minutagem. O Eric sabe que precisa jogar, sabe que precisa demonstrar seu futebol, ele sabe que aqui no Ceará ele se sente à vontade, fez uma baita temporada no passado, com muitas assistências, muitos gols, então ele sabe que aqui ele pode render. Então ficou essa situação conflituosa aparente, tá? É bom deixar isso claro, entre São Paulo e Eric, e que surgiu a brecha de que o Eric estava buscando uma rescisão de contrato com o São Paulo. Fomos em busca de mais informações para saber até que ponto é possível trazer o Eric para o Ceará nessa janela. E assim, vamos por partes. Primeira parte, o salário do Eric. Mesmo ele rescindindo com o São Paulo, o salário do Eric é muito alto. E aí vem um outro ponto. Rescisão, eu acho que é pouquíssima chance disso acontecer. Eu acho que o Eric não vai rescindir o contrato com o São Paulo. Talvez
Se porventura ele conseguir um empréstimo, tem que se ver os moldes e aí talvez o Ceará entrasse no circuito para negociar salários, negociar valores, mas tem que partir nesse momento de uma solução entre Eric e São Paulo. Certamente há algum processo ali de desgaste na relação. O Eric aparentemente não quer ficar e aparentemente o São Paulo também não quer liberar o Eric. Então essa rusga tem que ser resolvida para depois se conversar sobre salários envolvendo o Ceará. Então tem uma complexidade muito grande e um tempo hábil muito pequeno, já que a janela já vai fechar em no máximo aí 10 dias, para se resolver tudo isso, né? O fato é que o Eric quer jogar, o Eric não está tendo espaço com o Zubeldia, né, o atual treinador de São Paulo. Ele não foi contratado pelo Zubeldia, foi contratado pelo Dorival, que o conhecia quando foi treinador do Ceará. Então essa complexidade de situações é o que tem aí pela frente para, eventualmente, o Eric se tornar jogador do Ceará. É complexo, mas existe uma pequena chance do Eric poder vestir a camisa do Ceará. Mas eu não criaria expectativas no torcedor. Por mais que eu esteja dizendo que há uma mínima chance disso se transformar numa negociação plausível e palpável para o Ceará, a chance, ao meu ver, é mínima, né? Então, só estou falando que não é algo que está descartado, mas é uma negociação extremamente complexa e que, a princípio, tem que partir uma disposição de resolução da sua vida entre Eric e São Paulo. O Eric e o seu empresário precisam se resolver com o São Paulo para depois, né, o Ceará entrar no circuito, tentar negociar, achar uma solução viável para o jogador, para o staff e também para o São Paulo, né, para que não haja ali uma ruptura maior de relações institucionais. E aí sim o Eric eventualmente poderia vir para o Ceará. Mas, volto a dizer, é muito complexo, é muito difícil disso acontecer. O tempo hábil é pouco. Então, para a gente ver o Eric vestindo a camisa do Ceará, e que seria uma ótima, né, ter o Eric aqui, qualificaria um pouco mais o ataque, apesar de, ao meu ver, não ser uma carência urgente do Ceará mais um ponta, mas seria um jogador interessante, eu acho que vinha para ser titular absoluto da posição. Você ter o Eric Puga de um lado, o Eric do outro, ia ser bem interessante essa movimentação de mercado do Ceará. Mas volto a dizer, o Klaus aqui está muito preocupado com o sistema defensivo. E o sistema defensivo, por mais que ele passe pelos 11 jogadores em campo, ele, para mim, tem brechas tanto no miolo de zaga, como na frente da zaga e nas laterais. Então a gente tem, ao meu ver, carências, não só táticas, como também técnicas nessas três funções defensivas. A nossa maneira de estar tomando gols está muito exposta a erros individuais. E erros individuais não são de um sistema coletivo de defesa. Até acho que a postura defensiva nas fases de transição, tanto na pressão pós-perda como no Ceará, já posicionado para defender, as posições, ao meu ver, estão boas. O que tem, infelizmente, falhado são erros individuais. O que tem acontecido para gols acontecerem no Ceará são erros individuais. Lado esquerdo tem tomado muitos gols por falhas individuais, a defesa está postada, o jogador está presente, o sistema está ali muito mais presente, né? Percentualmente falando, você tem um sistema que vai funcionar durante os 90 minutos, né? Tanto ofensivo como defensivo, e a presença, ao meu ver, do sistema, ou seja, do plano de jogo do treinador, seja o Mancini, eu acho que agora, principalmente com o Léo Condé, que a gente percebe um time mais organizado, eu vejo o sistema funcionar mais, mas vejo falhas individuais. Tivemos um jogador expulso por falha individual na última partida, né? Acabou merecidamente sendo expulso. Tivemos outro pênalti cometido, discutível, mas deu margem para acontecer o pênalti. E o pênalti começou de uma falha de um passe, né? Então, erros individuais. Então, cara, quando se somam muitos erros individuais, fica difícil eu falar que é um sistema que não está plenamente implementado. Eu, ao meu ver, por mais que o Léo tenha aí pouco tempo de trabalho, ele já conseguiu ter uma mecânica interessante, não vou dizer plena, óbvio, porque ele tem muito pouco tempo de trabalho, é um processo demorado, mas ele já conseguiu ter uma estrutura de jogo. Infelizmente, tem falhado, ao meu ver, a qualidade de alguns jogadores nesse sistema. Cabeça de área, pouquinho na zaga e na lateral. Então, tem que ter atenção com isso, né? A gente teve gols tomados aí, gols de honra de adversários tomados
por falhas defensivas, tanto contra o Botafogo de São Paulo, como também num pênalti do Rafael Ramos em cima do jogador do Guarani de Campinas, não só nas derrotas. Então tem se somado erros individuais. Quando falha mais de uma vez, quando acontece mais de uma vez, e o jogador do Ceará estava presente, defensivamente o jogador estava lá, taticamente o jogador estava presente. Então, ao meu ver, eu acho que a gente tem que ter mais atenção e, se quiser melhorar, para o time funcionar um pouco mais e tentar um milagre nessa reta final, milagre sim, está no meio da temporada ainda, mas os indícios não são bons. Um time que toma a quantidade de gols que o Ceará toma, expulsões, erros individuais sistemáticos, assim, ele tem que contratar, e para mim contratar lá na defesa. Mas o Eric vindo, né? E o vídeo é sobre o Eric, obviamente. O Eric vindo seria um baita reforço, sem dúvida nenhuma, até para trazer um alento de otimismo para o torcedor do Ceará. Mas pensando no jogo jogado, o nosso sistema defensivo carece de peças e de atenção por parte não só do Léo Condé, mas da direção de futebol e de todos que fazem o Ceará Sporting Clube. Tem necessidades, tem carências e é preciso mudar, porque não dá para continuar com tantos erros como tem acontecido ultimamente, tá bom? Vamos ver mais notícias aí, qualquer novidade sobre essa situação do Eric, se vai evoluir. Eu acho muito pouco provável, mas se evoluir para uma negociação viável para o Ceará, acho uma boa, mas, repito, preferia o Ceará já agora preocupado com o sistema defensivo, e, ao meu ver, não me parece que isso está acontecendo. Mas vamos acompanhar as últimas do Ceará, e o que tivermos de novidade a gente traz por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe. Esse é o BPR Vozão, é sobre o Vozão, é pro torcedor do Vozão, e é nóis, meu parceiro. É isso. Bora, Vozão, bora pro racha. Valeu!